Beleza, tá gravando. Prontas aí? Então vamos lá. Pronto. João. Opa, desculpa. Tá, não falaram nada. João, capítulo 13. Pessoal, esse não é metade do capítulo de João ainda. Deixa eu ver se abre aqui. Eu não me lembro quantos capítulos tem João, não lembro se é 20 ou 21. Mas, deixa eu ver. Ai, que saco, eu abri o negócio e não vi quantos capítulos. João tem 21 capítulos. 21. Perfeito, 21. beleza. E apesar do capítulo 13 não ser, tipo, bem a metade de 21, vai dar uma boa mudada agora na narrativa. A gente pode perceber que a partir de agora o livro vai se dividir. Então a gente viu várias histórias sobre Jesus, vários discursos para multidões, a gente viu muito sobre os fariseus, etc. E a partir do capítulo 13, a gente vai ouvir um discurso de despedida de Jesus, porque agora nós chegamos assim nos últimos momentos dele aqui na Terra. Então, a partir do 13 até o 17, vai ser essas últimas palavras, essa despedida para com os discípulos. E depois do 18 ao 20, a gente tem aquilo que a gente chama de narrativa da paixão, que seria o ato de amor de Jesus, né? A parte da crucificação, que foi porque ele veio aqui na Terra, né? Então, nessa despedida, né, além de dele dar essas últimas palavras de conforto, essa despedida que começa a partir do capítulo 13 também serve para preparar os discípulos, esses 12 homens, menos o Judas, né, para a missão que eles vão ter depois que Jesus partir, né? No caso, eles vão propagar a história do amor de Jesus, né, e vão continuar a missão que ele começou aqui. E, spoiler, a gente sabe que essa missão deu certo, até porque essa aqui, aquilo que a gente está lendo aqui já é uma carta de um desses discípulos, então eles conseguiram propagar e outros discípulos foram aparecendo e a mensagem chegou até nós hoje. E agora a gente está aqui estudando ela. Então, beleza, a gente vai ver também que nesse capítulo 13 é a passagem que já diz o título ali, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Que a gente já, não sei, acredito que sim, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né, sobre esse momento que Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos, né? Então, essa história representa basicamente a purificação desses discípulos, tá? Tanto da forma literal, tipo, que no caso realmente os pés deles vão ser limpos, né? Quanto também simbólica, que quer dizer que toda essa história tem uma simbologia por trás. Jesus quer dizer outras coisas, né, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho, né? Mas também no sentido figurado, assim, porque até o final desse capítulo a gente vai ver que vai acontecer a saída de Judas, né, do meio deles. Então, também a gente pode entender isso como um meio de purificação que vai acontecer nesse capítulo, tá? Então, sem mais delongas, João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Tá. Beleza. Para começar aí esses 3 primeiros versículos, a gente já vê em vários outros momentos ali na carta de João que Jesus fala que ele vai ir embora, né? Que ele tem uma missão. Até no último capítulo, se eu não me engano, tem aquele momento em que ele fala, não sei se foi no último capítulo ou no anterior,
sobre aproveitar enquanto a luz está no meio de vocês. Então ele sempre tem esse discurso, né, de aproveita enquanto eu estou aqui junto com vocês. Então ele sempre anunciou essa partida, ao mesmo tempo em que em outras passagens ele fala, né, que ele sempre vai estar presente com eles. E uma coisa não anula a outra, a gente sabe que de fato Jesus vai morrer e a maneira presencial dele, assim, corpórea nessa terra vai acabar, mas a gente sabe que também é correto falar que ele nunca foi que, tipo, ele continua presente na vida dos discípulos depois, através do Espírito Santo que ele deixa no lugar, né? E ele continua presente na vida de todo cristão. Beleza. E aqui dito isso, né, com tudo isso que Jesus tinha em mente, né, o amor que ele tinha pelos seus discípulos e sabendo que o tempo estava acabando, que Judas já estava na iminência de traí-lo, né? Jesus toma esse grande ato, né? No versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Cingir, eu pesquisei no Google, é tipo colocar em volta, amarrou em si, sabe? Ele colocou a toalha nele, tirou o casaquinho, né, a vestimenta de cima e colocou essa toalha basicamente no lugar ali. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele foi lá, amarrou-lhe a toalha, começou a lavar os pés com a bacia e depois de lavar, enxugava com a toalha ali que estava pendurada nele os pés da galera. Gente, tem tanta coisa nesses versículos simples, assim, tantas coisas que a gente pode entender. Eu vou aqui trazer algumas e vocês vão percebendo se vocês não identificam outras também, né? Mas é interessante a gente começar esse capítulo com esse contexto de tudo que estava na mente de Jesus e depois a atitude que ele teve, né? Eu vi um vídeo assim de um estudo, né, sobre esse capítulo que falava sobre o quando a gente tem entendimento da nossa missão, entendimento daquilo que a gente é, de quem nós somos, fica mais fácil servir as outras pessoas. E esse capítulo começa nos mostrando que Jesus tinha entendimento da história dele, do propósito dele, e depois mostra ele tendo esse ato de serviço, né? Então, quando a gente sabe quem a gente é e a nossa missão, a gente tem segurança suficiente para a gente nos colocar em posições de humildade, sabe? De se humilhar. Quando a gente, por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor. Quando a gente não é muito seguro de quem a gente é e a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente costuma não nos colocarmos em posições assim de humildade, de serviço, porque a gente tem medo das pessoas achar que a gente é capaz, nos julgar errado, pensar que a gente é menor do que essas pessoas. Mas agora, quando a gente tem confiança de quem nós somos, a gente vai lá e faz, toma uma atitude de humildade, se coloca numa posição dessa de servo e não tá nem aí por que os outros estão pensando. A gente sabe quem nós somos, a gente sabe o nosso propósito, a gente sabe que o nosso propósito é muito maior do que tudo isso. E Jesus, sendo o rei, sendo o cara mais top que já pisou nessa terra, ele era muito seguro de si e ele foi lá e teve essa posição de humildade. Por que eu falo, tipo, posição de servo, de humildade? Porque lavar os pés de alguém naquela época era, tipo, o serviço, assim, mais, tipo assim, pro, como é que eu posso dizer? Pro mais servo de todos, assim. Era uma tarefa que era designada para os escravos daquela época, escravos não judeus. E normalmente não era o escravo que estava mais tempo, o escravo líder ali dos outros, era o mais escravo daqueles ali. Então era uma posição de muita humildade. E Jesus, através desse gesto, mostra várias coisas, dentre elas ele nos mostra como é um papel de um líder, que primeiro ele serve as pessoas, né? Então o líder é aquele que serve primeiro, que tem esse desejo de servir, antes de querer ser servido. Também é um ato imenso de demonstração de amor de Jesus por aqueles que ele ama, né? Pelos discípulos. Ele já começa o capítulo falando que os amou até o fim.
ia ser mais uma demonstração do amor dele. Mostra também um exemplo de como eles deveriam ser humildes. Então, tudo aquilo que Jesus faz nos é um exemplo para seguir, né? Então, a partir do momento em que ele se coloca como servo e humilde e lava os pés dos discípulos, quem somos nós para não querer fazer o mesmo, né? Quem somos nós para não querer servir os nossos próximos, né? Então, ele nos deixa esse exemplo aí de servir, de humildade. Mas, além desses gestos também, outra coisa é que aquele gesto ali representava a purificação, que eu abri ali o capítulo falando, né? O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos está apontando para aquilo que ele vai fazer logo em seguida, que é morrer para limpar as nossas vidas, para nos purificar, né? Então Jesus já está antevendo aquilo que vai ser feito. Outra coisa que é muito interessante falar é que o capítulo abriu nos falando que ele sabia que Judas iria o trair. Então quer dizer que quando ele lavou os pés de todo mundo, ele lavou os pés de Judas também. Então é mais um ato assim de humildade. Então, se Jesus lavou os pés de seu inimigo, entre aspas, né, aquele que iria o trair, quem somos nós para não querer servir a pessoa que a gente tem algum tipo de inimizade, né? Então esse é mais um gesto incrível que está por detrás dessa história, né? E em outros evangelhos, né? A gente sabe que os evangelhos, muitos deles contam perspectivas diferentes de uma mesma história, né? A gente descobre que alguns momentos antes, alguns discípulos estavam entrando em discussões assim sobre qual deles seria o maior, qual deles teria mais importância dentro ali dos discípulos. Então, depois desse ato ali de talvez orgulho, Jesus, que era o cara que ninguém discutia sobre a relevância, né? Todos sabiam que era o Cristo, que estava mais à frente de todos eles, foi lá e se colocou como o último, se colocou como o servo nesse ato. E a gente, como eu já falei, né, esse ato era tão um ato de servo, né, que era designado aos escravos, mas também pegando o contexto, a gente está falando de lavar o pé de gente que andava quilômetros, que não tinha carro, sabe? Que andava por tudo que é lugar, sem tênis também. Então era com aquelas sandálias batendo poeira nas longas distâncias. Então eram uns pés fedidos, uns pés sujos, assim. E como as refeições eram feitas em mesas pequenininhas, então eles tinham um costume assim de lavar os pés, as casas tinham locais com água nas entradas para poder lavar esses pés, justamente porque as pessoas tinham esse entendimento de como os pés deles eram sujos, né, naquela época. Então, beleza, Jesus pegou essa bacia, pegou a toalha, começou a lavar o pé de todo mundo, e daí lá no versículo 6 a gente segue, ó. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então, aqui já mostra um pouco mais sobre a personalidade de Pedro, que ele sempre foi aquele cara, como é que eu posso dizer? Não é intenso, mas sabe aquela pessoa que faz, não é espontâneo também a palavra, mas é alguém que chegou na mente alguma coisa e vai lá e fala. Então ali, enquanto todo mundo estava quietinho, talvez outras pessoas tinham esse mesmo questionamento na mente, assim, perguntando, pra que é isso? O que tá acontecendo? Pedro era o cara que ia lá e falava, né? E mais uma vez, Jesus fala, né, que aquilo que ele estava fazendo, os discípulos não estavam entendendo, mas depois, mais tarde, eles entenderiam, como isso se repete em vários outros capítulos, né? E acho que isso fica de lição para nós também, né? Tantas coisas, às vezes, a gente está passando na nossa vida e a gente não entende o porquê que a gente tem que fazer alguma coisa, ou porquê que a situação tá assim. Então fica a lição também de espera, calma. Jesus também fala pra gente, ó, você não tá compreendendo agora, mas você vai entender depois.
E daí o Pedro, diante disso, né, ele disse, no versículo 8, o Senhor nunca lavará os meus pés. Porque Pedro tinha esse entendimento de quão aquela ali era uma atividade assim para escravo fazer, né? Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, você não terá parte, quer dizer que você não vai ser meu amigo, você não vai ser parte aqui desse plano todo que a gente está fazendo, né? E daí então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, depois desse entendimento ali da importância daquilo que Jesus estava fazendo, daí Pedro já falou: então me lava todo aqui. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Beleza. Aqui fica mais claro que todo esse gesto aqui de lavar os pés não era um simples lavar os pés, tinha toda uma simbologia, um significado por trás. Aqui, quando Pedro quer lavar o corpo inteiro com aquela água, Jesus fala que quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Ele está dizendo que quando a gente aceita Jesus, a gente tem a nossa vida completamente transformada. Então, a gente é purificado, a gente é lavado dos pecados. Mas a gente precisa continuar lavando os pés. Então, olha, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. O que isso quer dizer? Que apesar da gente ter sido um dia purificado, perdoado, essa purificação deve ser constante nas nossas vidas. Todos os dias a gente deve buscar o perdão dos nossos pecados, a gente deve buscar o arrependimento, a gente deve buscar repensar as coisas que nós fizemos e fazem parte da nossa caminhada, né? Então a gente precisa dar aquela lavadinha nos pés, porque de resto, né, Deus já nos perdoou, a gente já está salvo, né? Então vocês estão limpos, mas não todos. Ele diz isso porque ele tinha aquele entendimento de que tinha alguma pessoa que não tinha tido a vida transformada, que não tinha sido purificado, que ainda estava em pecado e queria pecar ainda mais. Que no caso era Judas, né? Então, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Amém? Eu vou parar aqui de compartilhar.